esse governo Trump é um problemão para a esquerda brasileira e pode colocar um prego no caixão dessas políticas extremistas, né? Ideologia de gênero, censura em massa na internet. Realmente, o Trump não veio para brincadeira. Medida de Trump contra organizações criminosas pode gerar sanções para o Brasil. É isso mesmo. No início de seu mandato, em 20 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que qualifica cartéis e organizações criminosas transnacionais como terroristas globais. Essa medida pode impactar países da América Latina, incluindo o Brasil. Entre as consequências estão sanções econômicas, bloqueios financeiros e maior interferência diplomática e militar na região. Designando cartéis de droga como organizações criminosas, permitirá que os Estados Unidos adote ações como bloqueio de bens, deportações e sanções unilaterais contra essas entidades. A legislação antiterror dos Estados Unidos amplia poderes para ações extraterritoriais. Isso abre caminho para investigações secretas, monitoramento de suspeitos e cooperação com governos aliados em operações policiais e militares. O decreto ordena que, em um prazo de 2 semanas, o Departamento dos Estados Unidos apresente uma lista oficial das organizações a serem classificadas como terroristas. A medida abre precedentes para que organizações brasileiras sejam enquadradas como terroristas. E se grupos brasileiros entrarem nessa lista dos Estados Unidos, o Brasil poderá enfrentar bloqueios financeiros, restrições em exportações e sanções econômicas. Você sabia que o governo americano financia a esquerda globalista com centenas de bilhões de dólares todos os anos? Pois é, essa é a principal descoberta do Departamento de Eficiência Governamental que foi criada e está sob a supervisão de Elon Musk, com o objetivo de cortar até $1 trilhão do orçamento federal americano e aumentar, como o nome diz, a eficiência do governo. Nós já sabemos há muito tempo que a esquerda ela opera através da infiltração em todos os setores da sociedade. É um projeto gramsciano, para quem não sabe, rapidamente falando. O Antonio Gramsci, um filósofo comunista italiano, desenvolveu a estratégia de aparelhamento das instituições dentro e fora do Estado para produzir uma revolução de dentro para fora, em que esses instrumentos eles vão sendo utilizados para produzir uma mudança cultural na sociedade. E aí a sociedade passaria a ser socialista sem nem perceber. Então eles se infiltram nas universidades, se infiltram na justiça, se infiltram na cultura, na imprensa, no próprio governo e vão promovendo então uma mudança cultural. As ONGs, que são instituições não governamentais, têm um papel fundamental neste processo, porque são as ONGs que produzem estudos, que criam, digamos assim, a matéria-prima dessa mudança cultural. E nós sabemos há muito tempo que essas ONGs são financiadas por instituições globalistas como a Open Society, do George Soros, ou a Ford Foundation, ou outras fundações internacionais. Isso há muitas décadas. A Gazeta do Povo apresentou um estudo recente que mostra que só o George Soros investe pelo menos R$100 milhões aí todo ano no Brasil para centenas de ONGs. Só para dar um exemplo, né? Quando tem um estudo mencionado na Globo, né, que é um dos principais veículos infiltrados pela esquerda, sobre como é importante tirar, né, os bandidos da cadeia ou diminuir penas para tráfico de drogas ou coisa do gênero, pode ter certeza que esse estudo foi produzido por alguma ONG que é financiada pelo George Soros e pelos seus companheiros globalistas, né, por outros bilionários globalistas. Mas agora a gente começa a descobrir que esses globalistas não são os maiores financiadores da esquerda global através de ONGs e através de outras entidades, mas sim o próprio governo americano. Olha o tamanho, isso aqui foi publicado pelo Elon Musk,
no perfil dele no X. Olha o tamanho do orçamento anual, em azul aqui, de ONGs através de grants, que são verbas destinadas a programas sociais, digamos assim. Mas quando você vai olhar, quase todos esses programas são ligados direto ou indiretamente à esquerda, atingindo mais de 300 bilhões de dólares em 2020, o que é muito maior do que o orçamento para o Departamento de Educação e para o Departamento de Transporte, e até para o departamento que cuida dos veteranos americanos, né? Essa é uma verdadeira máquina de promoção de todas as causas da esquerda. Numa primeira semana de trabalho, o Elon Musk apresentou um corte de mais de $1 bilhão em departamentos de promoção de representatividade, né, os projetos DEI, que basicamente é a inserção de cotas. A própria Suprema Corte americana já definiu que isso é inconstitucional nas universidades, se espera que isso seja declarado inconstitucional em outras áreas, mas só em departamentos de AI dentro do governo americano, numa primeira olhada, ele já cortou $1 bilhão. $1 bilhão é quase 6 bilhões de reais. E o orçamento geral é 300 bilhões de dólares, né? Ou seja, quase 2 trilhões de reais todos os anos. Olha o tamanho desse negócio. O próprio Elon Musk apresentou esse desafio como um desafio fundamental para a democracia, porque numa democracia você precisa ter o controle do orçamento. Se você captura esse orçamento e direciona para instituições que não têm a mesma transparência, que não têm o mesmo controle, você está destruindo a própria democracia. Agora imagina, né, o que acontece no Brasil. O Mike Pence, que é um ex-agente, né, do Departamento de Estado americano na primeira administração Trump, inclusive fez uma denúncia sobre o uso desses fundos, dessas grants, para alimentar todo o aparato de censura no mundo, inclusive no Brasil, especificamente no Brasil. Então, todas essas agências, né, de fact-checking, esses grupos de estudo em universidades, até mesmo jornalistas, recebem financiamento direto ou indireto, tanto desses bilionários globalistas quanto do governo americano, para promover a censura na internet, né? Através, por exemplo, de um programa chamado USAID, que está ligado ao Departamento de Estado americano, e que o Trump acabou de bloquear essas verbas não só para o Brasil, mas para vários outros países. Teve uma investigação na Câmara, né, dos Deputados, no Comitê de Small Business de 2024, que mostra exatamente como esse dinheiro é utilizado para financiar censura. E o grande, né, órgão de organização de todo esse processo se chama Global Engagement Center, né? E também um outro chamado National Endowment for Democracy, que é um guarda-chuva para todos esses projetos. No caso do National Endowment for Democracy, tem vários outros não só relacionados à censura. Então vejam como esse governo Trump é um problemão para a esquerda brasileira, para a esquerda no mundo inteiro, e pode colocar um prego no caixão dessas políticas extremistas, né? Ideologia de gênero, censura em massa na internet, fim dos direitos fundamentais, especialmente de quem está do lado, né, à direita aí do espectro ideológico, e assim por diante. Realmente o Trump não veio para brincadeira. Ainda estamos aqui e não arredaremos pé. Para nós, nenhuma ditadura presta, nem aquela que persegue nossos opositores. Queremos ir para o jogo sempre, para o debate, para a guerra científica e saudável entre pontos e contrapontos, argumentos e contra-argumentos, teses e antíteses. Não queremos o silêncio dos nossos adversários, a eliminação deles. Não temos medo nenhum do embate, porque nosso compromisso é com a busca da verdade. Aprendemos com o tempo que já vivemos, como dizia Rui Barbosa. São os fatos, é o mundo real que nos interessa. É isso que nos permite rebater os mentirosos, os maiores fingidores, que são levados inevitavelmente
a uma tirania cada vez maior, única chance de manutenção desengonçada do seu castelo de horrores, da sua infeliz existência, que arrasta um país inteiro. Passaram-se apenas 3 meses desde a criação da revista Timeline e o Supremo Tribunal Federal já se movimentou para banir suas redes sociais e seu canal no YouTube. Na noite da última segunda-feira, recebi um aviso do X informando que o perfil da revista digital na rede social seria integralmente bloqueado no Brasil, em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de internet nos termos da Lei 12.965 de 2014, como objeto de ordem no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nenhuma outra informação me foi dada e, se achei pouco, o Instagram me fez mudar de ideia, já que no dia seguinte simplesmente bloqueou no Brasil as 2 contas da Timeline na plataforma, sem qualquer tipo de aviso. Mais um dia se passou e, enquanto eu apresentava o programa Conversa Timeline no canal da revista no YouTube, recebi um breve e-mail da plataforma de vídeos informando que o canal seria bloqueado no Brasil como consequência de uma reclamação legal. Como cidadão e jornalista com 37 anos de carreira, não sou dado a conjecturas, mas diante da falta de informações mal disfarçada de sigilo, sou levado a crer que os bloqueios tenham relação com os ilegais, abusivos e intermináveis inquéritos tocados pelo STF. Um dos colaboradores da revista e assíduo participante do programa que apresento no YouTube é citado nessas ações usadas exclusivamente para perseguição política. Como disse o editorial da Gazeta do Povo, não há como usar outro termo para se referir a esses casos senão censura, a mesma que tem sido aplicada fartamente pelo STF nos últimos anos, na contramão do que diz o ordenamento jurídico brasileiro e a Constituição, que proíbe expressamente a censura prévia. Agora, porém, em vez de impor a mordaça a uma conta pessoal, como tem sido a prática recorrente, o tribunal escolhe bloquear as redes sociais de uma revista. O artigo da Gazeta prossegue. O STF há muito perdeu qualquer freio na hora de aplicar a censura. Os textos legais, que deveriam basear todas as decisões da Corte, foram colocados de lado para dar lugar a errôneas interpretações que subvertem as garantias legais indispensáveis para o exercício do judiciário e corroem garantias fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Ainda que alguma publicação da Timeline pudesse ser alvo de contestação judicial dentro da lei, a censura prévia a todo o veículo não poderia ocorrer. O advogado André Marcília afirmou que excluir o perfil de uma revista em tempos digitais é o mesmo que impedir no passado a revista de chegar às bancas, ou seja, censura prévia mesmo, expressamente vedada pelo próprio STF no julgamento da ADPF 130. Eu insisto, a Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de censura. O STF não poderia bloquear previamente a revista inteira, sem a ampla defesa e o contraditório com direito a recursos, o que é assegurado aos piores criminosos do país. Marcília reforça que as plataformas receberam uma intimação do STF, mas a revista, a maior interessada, não. A legislação obriga que as partes todas sejam intimadas pessoalmente. Ninguém pode ser punido sem saber a razão. Totalmente ilegal. É como se toda a revista fosse ilícita, como se a sua existência fosse ilícita. A conclusão do advogado não podia ser outra. É censura pura e, infelizmente, modus operandi do STF desde 2019, com o início dos inquéritos sigilosos. O advogado e jornalista Tiago Pavinato também se manifestou sobre o caso. Censura, perseguição, inexistência do devido processo legal, isso tudo tem a ver com o rompimento das garantias ao investigado em processo criminal. Esse procedimento de mandar calar, como se a pessoa fosse cometer crimes no futuro, e mandar tirar do ar sem justificativa,
Por mais sigilosa que seja uma investigação, isso não pode ser aceito. Quando vem uma ordem que não explica e muito vergonhosamente, inconstitucionalmente, ilegalmente, pornograficamente não cumpre a lei, mesmo sendo uma decisão judicial, mesmo com timbre do STF, com carimbo, com assinatura, reconhecimento, essa decisão é ilegal e isto é, sim, censura. Os verdadeiros advogados e os verdadeiros jornalistas se manifestaram a favor das leis. Além do editorial, a Gazeta do Povo publicou reportagem sobre o caso e pelo menos 2 colunas sobre o assunto. Paulo Briguet escreveu o seguinte: os verdadeiros golpistas estão hoje seguramente acomodados em seus valhacoutos palacianos em Brasília. Todo o regime atual brasileiro está fundado em uma série de golpes que podem ser sintetizados em uma só expressão: a guerra do Estado contra o povo. Em essência, quem está no poder são golpistas até o fundo da alma. Por isso, precisam acusar os inimigos de selo. Em um regime baseado na mentira, o principal inimigo é a verdade. Como consequência inevitável, a censura se torna prioridade número 1 do Estado. Não é por acaso que o imperador Batraquial já avisou que a pauta mais importante do Supremo Soviete será regular as redes. Também na Gazeta, Alexandre Garcia comentou: essa nova linguagem digital, a nova voz da democracia, em que cada cidadão tem espaço, nesse mundo digital, a direita e o centro estão conseguindo administrar melhor do que a esquerda. Então, é mais ou menos aquilo. Perceberam que o outro time está jogando melhor. Ou mudam as regras do jogo, ou levam a bola. É isso que estão querendo. É essa a reação esperada de um verdadeiro jornalista. Não daqueles que se calam numa coletiva com Lula, mesmo que ele desfie uma infinidade de mentiras. E agradeço ainda pelo apoio dos jornalistas da revista Oeste, que dedicou 20 minutos do programa Oeste Sem Filtro à censura contra a timeline, do Roberto Mota e de tantos outros. Sim, a imprensa que desistiu de ser imprensa pode ser maioria, mas isso não lhe dá a razão. Não é assim que funciona, mesmo numa tirania. Ainda estamos aqui e não recuaremos. Já tive um programa de televisão meu retirado do ar por questões políticas. Já rescindiram meu contrato em outra TV para que a emissora pudesse receber verbas publicitárias do governo do PT. Está aí a Secom enchendo os cofres de veículos que se vendem e pressionando pela demissão de jornalistas que não aceitam se alinhar ao regime, que não tem etiqueta de preço. Está aí a AGU se voltando contra críticas políticas, criando processos contra jornalistas por supostos crimes de injúria, como se fosse uma banca de advogados particulares do Lula, pessoa física. Está aí a Polícia Federal aceitando todo tipo de queixa-crime contra qualquer um que ouse apontar a incompetência, deliberada provavelmente, as mentiras, as artimanhas do governo. Não estou aqui me fazendo de coitadinho. Estou numa guerra sem fim, ainda tentando entender um país em que um jornalista precisa ser corajoso apenas para exercer o seu ofício. E lutarei incansavelmente pela liberdade de todos, inclusive daqueles que agora aplaudem a censura contra a revista Timeline, porque não demorará muito para que eles entendam que liberdade não se fatia, ou todos têm ou ninguém tem. Não estou aqui me fazendo de vítima. Todos os brasileiros são vítimas, inclusive os carrascos de ocasião, os que estão enredados no seu mundinho sujo de faz de conta, que apontam a perseguição política e a censura como solução para todos os problemas. Ainda estamos aqui contra todo e qualquer tipo de ditadura e sabendo que a verdade triunfará, única forma para que a liberdade seja plenamente restabelecida. Logo de cara após assumir a presidência do Senado, Alcolumbre já solta a bomba. É isso mesmo. Alcolumbre descarta anistia a condenados do 8 de janeiro. Segundo ele, isso não vai pacificar o país. Ele disse: se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem a discórdia em vez da concórdia, nós vamos passar nos corredores do Senado Federal
e ver senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. Nós não precisamos debater os extremos, disse o congressista. Alcolumbre também negou que tenha tratado da questão em conversa com o ex-presidente Bolsonaro. Logo após a sua eleição, segundo ele, o diálogo foi focado na pacificação política e não houve imposição de pautas por parte do PL ou do governo Lula. Comente aí, pessoal, o que vocês acharam dessa declaração do Alcolumbre. Para mim tá mais do que claro que novamente a direita vai ser traída e foi um enorme erro apoiar esse presidente para o Senado. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.